Boa noite, estamos começando o programa Trocando Ideias ao vivo, direto de Cachoeira Paulista. Uma noite fria aqui, não sei como é que está aí na sua região, no seu país, né? Porque eu já recebi aqui alguns comentários de pessoas de outros lugares fora do Brasil. Enfim, o nosso coração está quente, né? Está bem aquecido, principalmente por estar na sua companhia e a gente poder mais uma vez fazer este programa acontecer. Lembrando sempre, porque é você que faz a produção deste programa. É você enviando as suas perguntas, as suas dúvidas. Mande para a gente, que a gente aqui ao longo do programa vai tentando responder. E o que não conseguir hoje, a gente vai, né, ao longo aí dos outros programas, tentando correr atrás e dar a resposta que você tanto quer. Para falar conosco, você entra através das redes sociais. No Instagram, você pode entrar no meu Instagram, que é Carla Astucci, né? @Carla Astucci. No da Ivana, que é @Ivana_Costa_CN. Também no Trocando Ideias, @TrocandоIdeiasCN. No e-mail, trocando.ideias@cançãonova.com. E via WhatsApp, no nosso call center, no 3186-2600, que é WhatsApp. Você também pode mandar aí a sua pergunta, que ela chega até nós. Combinado? Então, nós vamos aqui já iniciando o nosso programa, que hoje nós temos um programa, de uma certa maneira, podemos dizer, catequético. Gente, a gente aqui, Trocando Ideias, ele prima muito por isso também, né? Pelo conhecimento da nossa igreja, também da catequese, e hoje a gente aqui vai ser muito bem servido, vamos dizer assim, né, Ivana? Bem-vinda, Ivana, já desde já. Boa noite, Carla. Estamos Boa noite, aqui. você que acompanha a TV Canção Nova, estamos aqui esperando as suas perguntas. É isso E hoje bem acompanhada, né? Super bem acompanhada. Estamos aqui com o Padre Thales Maciel. Bem-vindo, Padre. Boa noite, Carla. Boa noite, Ivana. Boa noite, satisfação Padre. estar com vocês. Para nós é uma alegria. O Padre Thales é professor aqui no curso de Teologia na Faculdade de Canção Nova, né? Ele tem muito o foco dele na questão dos sacramentos e é nosso pároco aqui, gente, da matriz de São Sebastião, em Cachoeira Paulista. Você sabe que Cachoeira foi uma das primeiras, na minha ignorância, tá? É das primeiras cidades que eu vi que tem duas matrizes. Cachoeira Paulista tem duas matrizes. A matriz de São Sebastião e a matriz de Santo Antônio. O Padre Thales, ele é o pároco de São Sebastião, que é a que fica lá na praça, lá no meio da cidade. Então, é isso. Padre, começando já desde já, assim, uma pergunta catequética aí. Isso é normal, ter duas matrizes? Então, Carla, o que acontece? Antigamente, as cidades, normalmente, cidades menores ainda hoje, tinham uma única paróquia na cidade. E aí você tinha uma única matriz paroquial, como acontecia aqui em Cachoeira Paulista. Havia uma única matriz, que era a matriz de Santo Antônio, a única paróquia da cidade. Na medida em que se vão criando novas paróquias na cidade, cada paróquia tem a sua matriz paroquial. Então, na verdade, aqui em Cachoeira nós temos três matrizes. A matriz de Santo Antônio, que é a matriz da paróquia de Santo Antônio. A matriz de São Sebastião, que é a matriz da paróquia de São Sebastião. E a matriz de Nossa Senhora Aparecida, que é a matriz da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Era a matriz também. Que bom, olha aí, viu, gente? Todo mundo tem uma pergunta para fazer, tá vendo? E eu digo sempre, aqui no Trocando Ideias não existe pergunta boba, não é verdade, Ivana? Não existe pergunta boba. Sem dúvida, toda pergunta é importante, né? Porque esclarece, porque a sua pergunta responde outras perguntas de outras pessoas. E o legal é que o Trocando Ideias, a gente bate papo. Então, muitas vezes, o padre vai complementar uma resposta que eu estou dando para você. Eu posso complementar alguma coisa por causa são visões das diferentes, né? Que Nunca a gente vai fazendo. a doutrina é diferente, mas as visões, às vezes, a maneira, e também pelo estado de vida, né? Nós que somos casados, somos mães, o padre como celibatário, mas né, ali também como responsável, né, da paróquia. São pontos de vista que é bom a gente vai sempre crescendo, né? Padre, como eu falei no início do programa, a gente hoje quer fazer um programa mais catequético, focando na questão dos sacramentos. E nada como começar do começo, né? Porque a gente ouve falar muito dos sacramentos da iniciação cristã. O que são os sacramentos da iniciação cristã? Legal, Carla. A igreja divide, de fato, os sacramentos em três classes, digamos assim, né? São sacramentos da iniciação cristã, que constituem de batismo, eucaristia e confirmação, o sacramento da crisma.
os sacramentos do serviço à comunhão eclesial, matrimônio e a ordem, e os sacramentos de cura, o sacramento da penitência e da unção dos enfermos. Os sacramentos da iniciação cristã, como eu disse, são os 3. O batismo, que é a porta de entrada para os demais sacramentos, seguido da confirmação e da Eucaristia. É interessante já essa coisa do ordenamento dos sacramentos. O Catecismo da Igreja Católica ainda prevê um ordenamento antigo, que é o ordenamento seguinte: batismo, depois confirmação, depois Eucaristia. Mas a prática pastoral da Igreja nos últimos tempos tem sido um pouquinho diferente. Batismo, primeira comunhão eucarística e depois confirmação. Os bispos do Brasil, inclusive, têm debatido muito sobre isso, na intenção de repente, retornar à prática mais primitiva da Igreja, que era conferir a confirmação logo após o batismo e depois a Eucaristia como sacramento que sustenta para o apostolado, a atividade missionária na Igreja. De qualquer maneira, os 3 sacramentos estão intimamente relacionados. A Igreja tem enfatizado muito isso também. Nos primeiros séculos, eles eram celebrados numa única celebração. Então, numa única celebração, a pessoa recebia o batismo, a primeira comunhão e a confirmação. Agora, desde a reforma do Concílio Vaticano II, especialmente, eles são celebrados ao longo de um espaço de tempo de amadurecimento psíquico, né, de maturidade psicológica também. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, né, ele prezava muito por isso, que os sacramentos acompanhem também a maturidade psíquica das pessoas. Então, é adequado que o batismo seja recebido mais na infância, já nos primeiros momentos da vida. A Eucaristia, a Igreja recomenda na idade da razão, em geral, 7 anos. A partir dos 7 anos, já se pode receber o sacramento da primeira comunhão eucarística. E depois, um pouquinho mais na maturidade psíquica, aos 15 anos, mais ou menos, o sacramento da confirmação, que dá o Espírito Santo, como o batismo deu o Espírito Santo, mas como força divina para a missão. Então, enquanto no batismo se recebe o Espírito Santo como vida divina, vida sobrenatural da graça, na confirmação se recebe o Espírito Santo como força para exercer alguma missão eclesial. Por isso também é de todo conveniente que a pessoa crismada desempenhe na comunidade de fé algum ministério leigo, algum apostolado específico, né? Fantástico. Gente, acho que eu sou da igreja primitiva, viu? Porque eu fui crismada logo depois que eu fui batizada. Eu sou da igreja não tão primitiva. Você não, Ivana? Não, eu Oh, fui, meu fui Deus do batizada céu. bebê, depois fiz minha primeira comunhão com 10 anos e a crisma eu fiz aos 15 anos. E, né? Mas essa questão é muito interessante. Eu sempre perguntei para os meus pais por que disso, né? Por que eu também nunca souberam dizer muito. Porque naquela época era assim. A minha irmã também, que também é primitiva, meu irmão já não. Mas por conta disso, porque eu acho isso tão bonito, padre, quando a gente fala principalmente do sacramento da confirmação, né, do crisma, que a própria pessoa procura, né? Então, assim, é um passo, eu acho que mais responsabilizante para a gente, para a pessoa, né? Porque ela procura o sacramento, tanto que é a gente que escolhe os padrinhos, né? E faz toda aquela catequese. E o que é diferente do batismo, né? O batismo os pais levam, né? Os pais, né, também escolhem os padrinhos e tudo mais. E hoje existe, então, essa possibilidade disso voltar, do crisma ser feito logo após o batismo também? Tem se debatido, mas a gente observa que não há ainda um consenso estabelecido, por isso a alteração não acontece. Agora, é importante verificar que a Igreja também, prática muito antiga, desde do caminho bíblico já, batizava as crianças, porque é um debate normalmente que comparece aí nas discussões, né? Sim. Batiza-se crianças ou não? A gente tem, então, testemunhos dos santos padres nos primeiros séculos dizendo, olha, é de tradição antiga na igreja a prática do batismo de crianças, justamente porque o batismo opera pelo menos 4 efeitos fundamentais. O primeiro deles é o perdão dos pecados, sejam pecados atuais, né, que a pessoa tenha cometido, ou o pecado original, a mancha do pecado original com a qual todos nós nascemos. Então, é o primeiro efeito importante. Por isso, o quanto antes realizar o batismo, melhor, porque já concede essa graça do perdão do pecado original também. Que, embora não seja um pecado pessoal, é um pecado situacional. Todos nós nascemos nessa situação de pecaminosidade, podemos dizer assim.
Depois, um segundo efeito do batismo é a incorporação a Cristo, né? Pelo batismo, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo e, por consequência, filhos de Deus. Nós falamos de uma filiação adotiva, filhos no Filho. Então, Deus tem um único Filho, o unigênito de Deus, o unigênito do Pai. Nós cantamos no hino de louvor, em toda a missa dominical, é Jesus Cristo. E no batismo nós somos inseridos em Cristo como que uma célula dentro do corpo dele. E dentro dele agora, pelo Espírito que ele nos conferiu, nós podemos olhar para o céu, como São Paulo diz na carta aos Gálatas, e clamar Abba, Pai. Então, São Paulo, na carta aos Gálatas, é muito interessante ele dizendo, né? Nós recebemos um espírito de filiação que clama em nós, Abba, Pai. Então, nós, por natureza, por propriedade, não poderíamos ousar chamar Deus de Pai. Nós ousamos chamar Deus de Pai pelo Espírito do Filho derramado em nós no batismo, né? Então, esses 3 efeitos, já perdão dos pecados, a incorporação a Cristo, a filiação divina, e nos tornamos membros da igreja. O batizado é membro de pleno direito da igreja. E a partir do batismo ele pode, então, acessar os demais sacramentos e toda a dimensão de vida, de fé na igreja, né? A assistência religiosa, a pregação da palavra e assim por diante. Ivana, você teve a oportunidade de morar fora do Brasil muitos anos, né? E um trabalho assim também muito próximo na paróquia, né? Como é que de uma maneira especial, na Europa, essa questão dos sacramentos iniciais? Carla, eu estava pensando nisso aqui agora, porque o padre falava do batismo, eu recordei o batismo dos meus 3 filhos. E são coisas muito interessantes. Por quê? Porque a gente tem 2 demandas de batismo na Europa. A gente tem uma demanda que vive o batizado como um ato social, porque todo mundo da minha família é católico, ou porque minha mãe quer, minha avó quer que eu batize, é uma tradição. Então, o batismo vira um rito social e um rito não é, de fato, de acreditar, né? Que nesses 4 pontos maravilhosos que às o vezes padre... até supersticioso. né? Vão proteger a criança, então se batiza. E no segundo momento a gente tem, que isso é maravilhoso e que, sinceramente, eu sinto falta aqui no Brasil, que é como muitas vezes a comunidade paroquial é pequena, você tem os católicos convencidos. Então, o batizado daquele católico da paróquia, ele é feito numa celebração dominical, onde toda a comunidade testemunha o novo cristão que veio fazer parte daquela paróquia. Então, era muito bonito porque aquela criança sendo batizada, de fato, era um irmão que entra, né? Isso era um testemunho muito bonito. Então, eu lembrei aqui dos meus 3 filhos que foram batizados durante a missa dominical, por imersão, a celebração, a alegria paroquial, né? Da assembleia, da família paroquial. Então, a gente tem essas duas... Ingressando numa família mesmo, né? É bem isso. E era muito bonito ver isso. Mas também eu percebia trabalhando, isso aqui era muito interessante, porque os padres percebiam que era um momento de evangelização. Porque quando um católico não praticante batia na porta da igreja pedindo um sacramento, ali era a hora de eu evangelizar, né? Ali era a hora de aproveitar e não só conferir o sacramento como uma obrigação, né? Mas como uma oportunidade de trazer essa pessoa de volta para a igreja. Ela entendeu o que ela está fazendo, né? Muito bonito. Né? Não, era muito bonito. Então, tinha todo um trabalho catequético, familiar, muito interessante. Padre, eu costumo dizer, todo mundo tem muito medo, às vezes, de trocar ideias pelas perguntas que vem, mas ele é um programa que passa tão rápido, a gente está quase no final do primeiro bloco, mas eu queria ainda continuar um pouquinho nessa questão do batismo. Quem não pode ser batizado? Existe essa possibilidade na igreja? Não, todo ser humano é, digamos assim, sujeito do batismo. De fato, é um tema também muito importante, Carlos, que é quem são os sujeitos de cada sacramento. Por exemplo, uma mulher não é sujeito do sacramento da ordem, ela não pode receber o sacramento da ordem. Quem é sujeito do sacramento do batismo? Qualquer pessoa viva. Então, uma pessoa, digamos assim, morta, ela já não é mais sujeito do batismo. Tanto que quando se há dúvida que aquela pessoa está viva ou não, por exemplo, aconteceu um acidente,
Então, qualquer pessoa, isso é importante também, porque toca o tema do ministro do batismo. Quem é ministro do batismo? Em situação de emergência, qualquer pessoa pode ser ministro do batismo. Então, aconteceu um acidente e você vai socorrer aquela pessoa, não sabe se ela foi batizada ou não. De repente, você recebe a informação de que ela não foi batizada, só que você não sabe se ela está viva ou não. Você pode batizá-la sob condição, né? Se estás viva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, toda pessoa viva é sujeito. Como as crianças em partos, às vezes, prematuros, né? Realmente. Também tem essas situações, porque né? você não tem segurança da sobrevida daquela criança, então se pode realizar o batismo ali no hospital mesmo. A enfermeira, o médico, qualquer um pode realizar o E batismo. depois ele precisa ser confirmado? Depois, sobrevivendo, somente os ritos complementares, as unções que são feitas no batismo. Então, os ritos complementares são depois executados no caso de sobrevida. É lindo isso, né? E registro, né? Porque, principalmente o batismo, tem que ter o registro, o batistério, nessa coisa, porque ele é um documento importante para nós, católicos, né? Muito importante. Foi muito importante também para a sociedade civil, né? Os Tempos nomes, né? atrás, né? Até governos, assim, o município recorria aos registros eclesiais, paroquiais de batismo para saber algumas informações das pessoas. Então, o registro, o livro de batismo na paróquia, é um livro que deve ser muito respeitado, muito bem cuidado, porque é a partir dele que nós sempre teremos condições de averiguar a vida sacramental da pessoa. Ali a gente anota também como observação se ela recebeu o matrimônio ou não. E assim por diante, a gente tem toda a vida sacramental da pessoa registrada. É sagrado aquilo ali mesmo, né? É muito sério. É muito bonito como a nossa igreja é organizada, né? E esses anos todos aí cuidando desse patrimônio, porque é um patrimônio não só espiritual, mas um patrimônio histórico mesmo, né? E a gente vê toda a contribuição que ela traz aí para a Posso fazer uma sociedade. pergunta para o padre? Agora Ainda não. não. Você segura ela aí, ou você quer se fazer e ir para o intervalo? Eu deixo você fazer, nós vamos para o intervalo, para o padre ficar ali, ó. Vai pensando. Padre, eu posso renunciar ao meu batismo? Eu posso dizer, eu não quero mais meu batismo? Espera aí, padre. Na volta do intervalo, o senhor responde. Gente, essa foi cabeluda, né? Mas vamos lá. O intervalo é rapidinho e já a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias. Eu falei para você que era rapidinho, né? O tempo de abastecer a água aqui e a gente voltar, ó, e a Ivana e o padre ficaram ali, ó, trocando ideias no intervalo, viu? Mas ótimo, porque agora o padre volta já para responder a pergunta da Ivana. Qual foi mesmo, Ivana? Eu posso anular o meu batismo? Realmente acontece de alguns cristãos, né, que foram batizados quererem renunciar ao batismo porque mudou de religião, não quer mais ser considerado como um católico, ou como acontece, nós estávamos comentando aqui no intervalo, em países como a Alemanha, em que há uma tributação sobre a religiosidade da pessoa, que é o dízimo, digamos assim, obrigatório, a pessoa quer retirar o nome dela do livro de registro de batismo para que não seja mais cobrado aquele imposto sobre ela. Do ponto de vista documental, né, de registro, a gente não pode retirar aquele registro. Uma vez registrado como batizado, é um documento, a gente não tem como retirar aquilo. Acontece muitas vezes também de crianças que tiveram o nome trocado por conta de adoção, então mudou o sobrenome, às vezes os pais querem mudar o sobrenome, mas não é possível alterar aquele registro uma vez feito. Então, do ponto de vista documental, é isso. E do ponto de vista teológico, que nós estávamos mencionando, comentando aqui no intervalo também, existe a realidade do caráter, que é a marca indelével. Assim como um proprietário, né, o dono de gado, marca, né, com ferro quente o gado para indicar a propriedade, nós compreendemos que nos sacramentos que imprimem caráter, que são o batismo, a confirmação e a ordem, Deus marca com o selo do Espírito indelevelmente aquela alma, de tal modo que esta marca não pode ser retirada por nada. Mesmo que a pessoa abandone o cristianismo, mesmo eu até comentava, né, Ivana? Mesmo que a pessoa seja condenada ao inferno, ela continua marcada. Batizada, padre, bispo, seja o que for, continua marcada por uma marca indelével. O sacramento do batismo imprime caráter. Então, ele altera a ordem do ser da pessoa. A gente, em filosofia, diz que altera a ordem ontológica da pessoa. O ser da pessoa é mudado para sempre pela marca batismal. Que lindo, né? Forte, né?
É muito. E eu tenho ouvido até umas discussões, uns debates ultimamente, até sobre essa questão de gerações de libertação, quebra de gerações, aí falando sobre o batismo. Existe aí uma polêmica também, mas que é um negócio interessante, pela força do batismo, né? Que as gerações todas, se nós somos batizados, as gerações apagaram-se todos os pecados anteriores. Então, é uma coisa que estão estudando aí que é interessante, eu acho. Mas o que me chama a atenção é a força do batismo, né? A outra polêmica nem tanto. Mas é essa força. A Ivana comentou também, padre, essa questão do social, né? Às vezes ser um evento social, que hoje em dia faz-se festa para tudo, né? Então, eventos assim grandiosos, mas nem sempre vamos dizer assim, pelo significado mesmo. É porque é social, né? É festa, vamos festejar. Né? E daí a gente entra também nessa questão que é muito polêmica também, que eu acho, que é a questão dos padrinhos, né? Que a gente acaba vendo muitas pessoas que levam para padrinhos dos filhos, né? Outros pessoas comuns, né? Amigos próximos, mas que às vezes nem participam da igreja. Inclusive chegou uma pergunta aqui para a gente, que não é o caso, que não participa, mas diz assim, olha, boa noite. Casal que não é casado na igreja, pode ser padrinho de batismo? Então, tema bastante polêmico também, que aparece muito nas nossas paróquias, né, no dia a dia paroquial. Que é uma coisa mais pastoral, né, padre? Não existe algo que a igreja tem, não pode ser assim? Eu acho assim, o Código de Direito Canônico, né, estabelece alguns critérios, né? Então, a pessoa, ela precisa ser indicada pelo próprio batizando, no caso, sendo muito criança, pelos pais do batizando, é um critério importante, fundamental. A pessoa precisa ter uma idade maior de 16 anos, a não ser que o bispo diocesano, o ordinário da diocese, tenha estabelecido algo diferente. É preciso que a pessoa seja iniciada, e o direito canônico diz confirmada. Então, quer dizer, tem a iniciação cristã total. Batismo, primeira comunhão e crisma, que não seja impedida por nenhum tipo de sanção canônica, uma excomunhão, algum tipo de sanção, e que não seja o pai ou a mãe do batizando. Então, pai e mãe não podem ser padrinho e madrinha. Então, esses são os critérios básicos do direito. Aí, cada diocese, cada bispo na diocese faz o seu diretório dos sacramentos e ali coloca as diretrizes. Então, há bispos que acabam sendo um pouquinho mais rigorosos e então indicam que casais de segunda união não podem apadrinhar nenhuma criança. Há dioceses em que os bispos são mais tranquilos no sentido de verificar, porque às vezes o casal de segunda união tem pertença eclesial, vida eclesial, tem esse impedimento momentâneo, né, que às vezes está em processo de nulidade matrimonial, etc. E tendo vida cristã, que é o mais importante, podem ser padrinho e madrinha. Então, é importante consultar o pároco, né, de cada paróquia, que vai estar certamente em comunhão com as diretrizes da diocese, né? Agora, eu também acho que é importante, você mencionou, Carla, o que a Ivana trouxe, que é a dimensão da eclesialidade do batismo. Não só do batismo, mas de todos os sacramentos. Todos os sacramentos precisam ter a sua eclesialidade cada vez mais manifesta. Isso foi um pedido também do Concílio Vaticano II. E a gente assiste ainda hoje, décadas depois do Concílio Vaticano II, a gente assiste uma privatização dos sacramentos. Então, o que mais tem é a gente querendo batizar o seu filho num horário à parte na paróquia, né? Só o padre, o pai, a mãe, os padrinhos e o filho. Uma privatização do batismo, quando na verdade o batismo significa e executa a pertença eclesial. Seria muito ideal que o batismo fosse celebrado em contexto eucarístico, no domingo, dia da ressurreição do Senhor, com a presença da comunidade à qual aquela criança está sendo integrada. A comunidade acolhe, né, padre? Porque é o ingresso dela na igreja. O Papa Francisco enfatizava isso demais, a importância do contexto eucarístico dos sacramentos, até com relação ao matrimônio, ele mencionava muito isso. Outro sacramento celebrado de maneira muito privatizada é a confissão. O concílio estabeleceu uma modalidade de celebração do sacramento da reconciliação que é quase nunca praticado em nossas paróquias, que é a celebração comunitária da penitência com confissão e absolvição individuais.
E é uma celebração muito bonita, já tive a oportunidade de fazer algumas vezes. Você reúne o povo no horário estabelecido e acontece uma celebração da palavra. Então, o padre ali preside aquela celebração, tem primeira leitura, ato penitencial, como se fosse a liturgia da palavra da missa. E tem a homilia, o padre prega, convidando à conversão, arrependimento, ensinando o exame de consciência, aprofundando o exame de consciência. Terminada a homilia, se faz uma oração dos fiéis e o padre ou os padres ali presentes vão para os confessionários ouvir as confissões, que seria o segundo momento da celebração. Ouve as confissões, absolve, depois que atendeu todo mundo, se faz ali uma bênção final. Enquanto as pessoas estão confessando, pode-se expor o Santíssimo Sacramento. E assim se dá o sentido de reconciliação com Deus e com a igreja, né? Porque no sacramento da penitência a gente tem essas duas dimensões da reconciliação, com Deus e com a igreja. O que a gente também tem muito acostumado a ver é uma celebração muito privatizada do sacramento da penitência, né? Eu estou incomodado com a minha situação de pecado, eu encontro um padre em qualquer lugar, na esquina, etc., paro ele, me confesso e me sinto reconciliado. De fato está reconciliado. Mas falta esse sinal eclesial, né, da participação da comunidade, que inclusive os que não participarão da penitência são chamados a participar da celebração para intercederem pelos penitentes, por aqueles que vão se reconciliar. Essa coisa do corpo, né? A igreja que é um corpo e que todo mundo, onde tem um sofrendo, você está sofrendo junto, se você está alegre, o outro está se alegrando junto. Então, isso realmente é muito bonito. Aqui, eu também fui conhecer isso quando eu vim para Cancional, né, que eu vim para o interior. Aqui faz-se muito isso na Semana Santa, né, padre? Essas celebrações, as nossas paróquias aqui, as matrizes aqui fazem. E eu sempre achei isso muito bonito, porque não é só porque é aquela confissão comunitária e que dá absolvição geral. Não, é nesse sentido. Tanto faz mutirão, né? Ele está chamando de mutirão e faz esse processo. Até melhor, né? É muito bonito, porque fica quente, né? Ali, eu acho que também na hora você vai conseguindo bem à tona, acho que mais alguns pecados que você às vezes nem lembrava, né? Mas pela motivação ali, a penitência vai trazendo alguns. Eu acho isso bem interessante e acho que a gente devia estimular mais, né? Porque como a gente tem vergonha de confessar, mas de pecar ninguém tem, né? Então... E uma prática bíblica também, né, padre? Porque se a gente olha o Antigo Testamento, né, o povo se reunia, confessava os seus pecados, clamava a Deus perdão, né? Então, é bonito porque a gente percebe que até na história do povo judeu, essa prática comunitária, né, de pedir em comunidade o perdão a Deus. E quanto perdão era conferido à família, né? Ao povo mesmo de Israel, e quanta promessa vinha a partir de uma reconciliação comunitária. Legal, Ivana. Que é diferente justamente do que a Carla mencionou, da absolvição geral. A absolvição geral só em casos extremos, realmente, em que não haverá a dúvida de que se haverá a possibilidade da pessoa confessar novamente. Sei lá, um exemplo extremo assim, o avião está caindo, né? E o padre está presente ali no avião, né? A Ivana já morreu antes do avião cair. Nossa, eu viajei esses dias com um padre e um bispo. Eu falei, esse avião não cai. Minha filha, eu fui para a Terra Santa naquele Pentecostes, o avião lotado, só de padre, bispo e missionário e tudo mais. E olha que chato. Mas não caiu, você está aqui. Realmente, situação de guerra, etc. Então, ali se justifica a absolvição geral, mas é interessante, se a pessoa sobrevive àquela situação, ela deve, na próxima confissão auricular, confessar os pecados daquela absolvição geral. É interessante, porque quando você se confessa diretamente com o sacerdote, aqueles pecados não precisam ser confessados mais, né? Uma vez perdoado, está perdoado para sempre. E tem gente que ainda remói muito pecados antigos, né? E vem trazendo... Tem uns estimação, assim, né? Agora, na absolvição geral, não. Se você ali pensou nos seus pecados, foi absolvido, na próxima oportunidade, você vai se confessar auricularmente, né, no ouvido do padre, você deve falar aqueles pecados anteriores à absolvição geral também. Porque a prática assim, ordinária da igreja é, de fato, declarar os pecados diretamente ao sacerdote. Agora, a gente não pode privar, de fato, a dimensão de eclesialidade, desse reconhecimento. Como você disse, Carla, nós pertencemos a um corpo. Então, se um membro está ferido, todo o corpo sente, né? Quando a gente chuta com o dedinho o pé da cama, né? A boca diz ai, né? Mas a boca não sentiu nada, mas ela pertence à unidade do corpo.
Então, se algum irmão nosso está fora da comunhão, isso deve doer no nosso coração. Toda a igreja deve sentir o irmão que não consegue participar plenamente mais da comunhão dominical, né, pelo menos. Olha que legal, que chegou também falando de uma experiência que é também comunitária, né? Gostaria de enviar uma dúvida ao padre Thales. Vi em uma igreja em Guaratinguetá que aqueles que não podem, por algum motivo, comungarem, se dirigiam no momento da comunhão para a fila e recebiam uma bênção de um diácono, e enquanto os demais comungavam normalmente. Somos convidados a fazer a comunhão espiritual, mas poderia acontecer isso nas demais igrejas? Eu já ouvi dizer dessa prática que acontece ali em Guaratinguetá. Eu acho que embora não seja prevista ritualmente, né, é uma iniciativa pastoral que interessante de acolhida, né? Eu acho que a igreja vive esse tempo de ênfase na importância do acolhimento, né? Dessas pessoas se sentirem também acolhidas, saberem que todos os irmãos, a igreja inteira carrega a cruz com elas, porque essas pessoas sofrem muito, né? Quantas pessoas vêm conversar com a gente dizendo, padre, eu gostaria tanto de poder comungar, não posso por conta disso ou daquilo, e sofro muito por isso. E todos nós, de alguma maneira, abraçamos a cruz junto com a pessoa, sentimos com a pessoa de não poder comungar. E, de repente, essa iniciativa pastoral possa, de fato, consolar o coração e indicar a proximidade de Deus também dessas pessoas. Lá na França era uma prática comum. A pessoa vinha, se aproximava de braços cruzados sobre os ombros, assim, e ali o padre ou o ministro sabia que essa pessoa não iria comungar, né, na espécie, a Eucaristia. Então, ela recebia uma bênção. Muitas vezes a gente via pessoas assim que vinham chorando, né, porque um casal de amigo nosso em processo de nulidade de casamento, ela vinha toda vez, ela tocava nos braços do padre ou do ministro que estava ali, e ela não vejo a hora, mas se sentia participante da celebração eucarística. É uma forma de acolhimento. Mas, como o padre falou, essa questão pastoral, né, padre? Não é regra, né? Ninguém está dizendo que toda igreja, toda paróquia vai ser obrigada a fazer isso. É uma iniciativa que veio daqui como acolhida e é uma questão pastoral. Então, talvez em outras igrejas possa acontecer? Pode. Né? Mas aí a decisão do pároco, junto também com o bispo, né, da diocese, para que a coisa seja bem, vamos dizer assim, encaminhada, não fique só também no oba-oba, na festa, mas nesse sentido mesmo de acolher, né, de ali estar junto com esses irmãos que não podem, por alguma restrição, fazer a sua comunhão em espécie. Né? Dá tempo de fazer mais uma pergunta, Darlene? Dá, porque ela já vive só levantando plaquinha para mim ali, né? Padre, aqui tem uma médica, a doutora Amanda, ela é de Recife, no Pernambuco. Ela queria saber quais são as condições específicas para se receber a unção dos enfermos. Sim, importante. A unção dos enfermos, de fato, que era chamada antigamente de extrema unção, causava medo nas pessoas, né? Ainda hoje, quando eu na paróquia vou visitar os enfermos, eu vou dizendo assim, não precisa ficar com medo, não. Né? Não vem trazer a morte. Não vem trazer a morte, não. Pelo contrário, a gente reza para que a pessoa tenha uma fortaleza interior, encontre em Deus essa fortaleza interior, porque toda enfermidade, ela envolve não só um abatimento físico, como também um abatimento espiritual. A alma da pessoa fica abatida, né? Sim. Porque nós somos um ser integrado. Então, essa integração que há entre corpo, alma e espírito em nós, um fator pode influenciar no outro. Então, a unção dos enfermos vem justamente para, em primeiro lugar, possibilitar a pessoa unir-se aos sofrimentos de Cristo, suportar aquela tribulação e cumprir a vontade de Deus em sua vida. Para que a pessoa possa receber o sacramento da unção dos enfermos, quer dizer, que ela seja sujeito do sacramento da unção dos enfermos, ela precisa estar numa condição de precariedade na sua saúde. Então, isso pode se dar por uma enfermidade. Então, a pessoa tem alguma enfermidade, ela é sujeito do sacramento da unção dos enfermos. Por idade avançada também, porque a idade avançada por si mesma já indica certa degeneração na saúde, vulnerabilidade, né, padre? Vulnerabilidade, realmente. Então, a pessoa enferma, a pessoa idosa em idade avançada pode receber o sacramento da unção dos enfermos, ou a pessoa que vai passar por algum procedimento cirúrgico, porque todo procedimento cirúrgico, em alguma medida,
indica algum risco Sim. à saúde da pessoa, né? Minha mãe brinca que o dentista dela sempre diz, olha, porque ela pergunta, esse procedimento é muito invasivo, etc. Ele diz, olha, extrair um dente pode implicar algum tipo de risco, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, uma bactéria, alguma coisa, né? Então, uma pessoa que vai passar por um procedimento cirúrgico está enferma ou em idade avançada, são pessoas que podem receber o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos pode ser reiterado, quer dizer, celebrado várias vezes. No curso da mesma doença, se a pessoa está estável naquela doença, receber o sacramento da unção dos enfermos, uma vez por ano, digamos assim, já é o suficiente. Agora, se houve um agravamento na doença, aí a pessoa pode receber novamente a unção dos enfermos. Estando em consciência, ela precisa se confessar ao sacerdote, né? Em estado de não consciência, né? Sedação, coma, etc., não há confissão, claro, por impossibilidade, o padre que suplica também o perdão de Deus por ela. Por isso, ele é todos os sacramentos, né? Mas ele porque às vezes as pessoas até confundem uma oração de cura pelo sacramento, né? Ele é um sacramento, então ele só pode ser ministrado pelo sacerdote. O ministro da unção dos enfermos é o sacerdote por conta do perdão dos pecados que acontece com a unção. E o bonito é a gente lembrar isso, né? Que o padre falou no começo, o sacramento, a unção dos enfermos, assim como a reconciliação, eles são sacramentos de cura, né? Então a gente precisa tomar posse disso. Você quer fazer outra pergunta? Não, Você vai fazer, vai para o intervalo, porque a gente já está... E por que extremoção? Né? Cura, sacramento da unção dos enfermos e extremoção. Ela normalmente foi chamada de extrema unção porque justamente o padre ia na extremidade da vida da pessoa. Já estava E de fato a pessoa já estava quase para morrer e o padre ia atendê-la. E a pessoa vinha a morrer. E isso gerou, de fato, a cultura de que o padre, de alguma maneira, com a unção dos enfermos ou a extrema unção, acabava abreviando ali a vida da pessoa. Né? Ladeira abaixo. Gente, a gente ri, mas é sério. E a gente precisa tomar posse desses sacramentos, né? Meu Deus, padre, se eu tinha que vir aqui, várias vezes a gente tinha que fazer uma série sobre sacramentos. Nós vamos para o intervalo mais uma vez e voltamos para o último bloco, que, como esses outros, né, devem ser rapidinhos, mas a gente está aqui, esperando a sua pergunta. Manda para a gente que nós, com certeza, responderemos no próximo bloco. É rapidinho. E aí, o que vocês estão achando? Tem dúvidas sobre sacramentos? Manda para nós aqui, mas é já, porque esse é o último bloco, ele ainda vai ser menor que os outros, nós precisamos correr atrás do prejuízo aqui, né? Mas a gente está à disposição. Mande aí a sua pergunta. Padre, eu tenho uma pergunta aqui, que é do Evandro Gé, acho que é isso o nome dele. Ele queria saber qual o caminho para ser ministro da palavra. Sim. Eu acredito que deve ser na paróquia mesmo, assim, para servir, eu não sei, porque não deu muito detalhe, né? Ministro da palavra talvez seja, de fato, exercer o ministério da leitura na missa, né? Eu acredito que seja. Não sei se está se referindo também ao ministério extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Mas, em geral, é preciso ter uma participação ali nas missas, pelo menos, da comunidade, e a proximidade, né, com os agentes de pastoral, né, aí eles vão poder indicar ao pároco e o pároco então fazer o chamado. Ao ministro da palavra, quem exerce o ministério da palavra, o lecionário, a introdução do lecionário, que é o livro das leituras da missa, ele tem uma introdução teológica muito bonita. O ministro da palavra é alguém que não somente sabe ler e sobe ao ambão para proferir a leitura, mas é alguém instruído nas Sagradas Escrituras que possa instruir os irmãos também. É basicamente o catequista. Agora, com o Papa Francisco, houve a separação, né? Havia o ministério do leitor e o ministério do acólito, digamos assim. Agora, há o ministério do catequista também. Mas antes da criação do ministério do catequista, o ministério do leitor era basicamente o ministério do catequista. Quer dizer, não só aquele que lê as leituras da missa, mas alguém que, porque é instruído nas Escrituras, quer dizer, medita a Bíblia diariamente, pode proferir a leitura litúrgica da Bíblia ou do lecionário e pode também instruir, ensinar os irmãos no caminho bíblico também. Porque é interessante, né? Eu falo muito isso, assim, às vezes tem muita gente de boa vontade nas paróquias, a gente sabe que tem.
Mas essa questão da palavra eu acho muito séria, porque a gente percebe a diferença até no povo, quando uma palavra é proclamada, né? E quando ela é apenas lida. Até para interpretação, se você não coloca... O português é uma língua bem chatinha, né? Se a gente não coloca todos os pontos, vírgulas, não dá aquela interpretação de... Às vezes, e a palavra de Deus, ela, às vezes, se você... Uma vírgula fora do lugar, você entende diferente. Né? Então, essa questão da gente estudar, se eu quero, eu não sei se é o caso dele, se ele quer ser um ministro, se ele quer ser um leitor, da gente se esmerar, né, nessa educação, né? Vamos dizer assim. Para nós aqui na Canção Nova, a gente já fala assim, para nós isso já é, porque a gente já é convidado, faz parte da nossa regra de vida, né? O estudo da palavra todos os dias. Né? Então, mas não é algo exclusivo nosso. Eu acho que todo católico deveria fazer, como eu acho que todo católico batizado deveria rezar a liturgia das horas, porque eu acho ela linda. Pelo menos as laudes, as vésperas e as completas, né? Porque é uma oração tão rica, tão bonita, e a gente vai perdendo aí ao longo, né? E também pela toda a vida agitada hoje. A vida agitada, né? Eu achando que é uma coisa muito... Eu também acho, Carla, que nessa resposta que a gente poderia complementar isso que o padre falou, aproxime-se da paróquia também e da vida paroquial, né? Eu acho que quando a gente entra dentro de uma vida paroquial, a gente insere nessa família, eu acho que os ministérios e os serviços que aparecem são tão lindos e tão maravilhosos, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer uma igreja paroquial crescer tanto com a nossa participação. Então, entre, né? Participe, converse com o seu pároco. Melhor coisa é conversar com o padre, né? Eu lembro que muito jovem, participando da minha paróquia lá em Jiqué, na Bahia, e o padre Tom, que hoje é bispo, né, de Cruz das Almas, o quanto que aquela juventude enchia a paciência dele, né? E ali a gente foi descobrindo o nosso lugar, cada um foi assumindo o seu ministério. O padre, conhecendo a gente, ele foi percebendo os dons e talentos inatos que a gente trazia. E ele mesmo foi dirigindo cada um, né? Então, aquela banda de jovens, cada um foi para um canto. E ali a paróquia foi florindo, né? Muitas vezes a gente quer aquele lugar, mas o padre olha e diz, mas você tem um outro dom, outro talento para isso aqui, né? Ou tem uma necessidade também, né? Então, a melhor coisa é a gente se inserir e se fazer conhecido. Que bom. Legal. Tem uma aqui que dá para os dois, olha. A Marleide, ela diz assim, é obrigatório ter padrinhos para batizar? Isso é uma prática só no Brasil ou na Igreja Universal? Eu vou responder, padre. Para o batismo e para o sacramento o batismo é obrigatório ter padrinhos. Para o sacramento do matrimônio, a gente precisa de testemunhas, que é diferente de padrinho, né? Lógico que afetivamente a gente foi dando esse nome. Mas para o sacramento do batismo, sim. A gente precisa ter alguém que vá ajudar a família a fazer esse novo cristão crescer na fé. Se eu não me engano, o padre me corrija, mas normalmente você não precisa de 2 padrinhos, um padrinho só, né? Mas a gente foi padrinho, madrinha, se eu não me engano, padrinho e madrinha é uma correspondência mais do Brasil, né? Fora do Brasil é o padrinho, um padrinho. Então precisa para o sacramento do batismo, sim. Exatamente, isso mesmo. E hoje também tem muita... Ela é estudiosa. A questão, aqui no Brasil ainda tem muito disso, né? Dos padrinhos de consagração, né, padre? Aí consagra Nossa Senhora, às vezes daí vem um outro que consagra um outro santo de devoção, que aí já começa a ficar também, né? Uma coisa mais... Não vou julgar dizendo que é social, mas a gente também precisa ter aí, né, esse limite. Espera aí que tem outra aqui, ó. Sou Neilda Lima, de São Sebastião do Passé, na Bahia. Feliz em aprender mais em nossa fé com o programa. Minha neta de 4 anos convive em 2 ambientes religiosos diferentes. O pai deseja batizá-la, mas não deseja a participação da mãe por razões de convivência. É prudente realizar o batismo nessa condição?
Então, aí teria que ver quem tem a guarda da criança, não sei se é o pai ou a mãe, não ficou claro, né? De qualquer maneira, a mãe tem a precedência sempre, ou quem tem a guarda da criança, né? Na escolha, porque às vezes assim acontece, a avó quer batizar a criança, mas a mãe se opõe. A igreja sempre vai respeitar a posição da mãe, da criança. Então, não pode ocultamente, né, da mãe, a avó querer levar, por exemplo, né, para ser batizado na paróquia, etc. Isso não é possível. Então, o batismo deve ser pedido em primeiro lugar, em geral, ordinariamente pela mãe da criança, né? No caso da ausência da mãe, ou a criança estando na tutela do pai, o pai pode pedir. Então, neste caso aí, não sei se a mãe se opõe ao batismo, a vontade dela deve ser respeitada, né? E se a criança vinha pedir o batismo, padre? Aí ela atingindo assim a idade de independência com relação à mãe, mas aí na legislação do nosso país só a partir dos 18 anos que ela poderia então ser admitida, né? Nossa. Até nisso a Igreja Benedita, ela respeita até a questão civil, né? Civil. Impressionante. Padre, sou casada no civil, batizada na Igreja Católica, assim como meu noivo. Entretanto, por um erro meu de entendimento, há 5 anos não casei na igreja, somente no civil. E tive uma bênção, não o sacramento de um padre no local da cerimônia. Voltei a frequentar a igreja juntamente com meu esposo. Entretanto, não comungamos, o que nos machuca muito. Gostaria que pudesse ser feita a comunhão no meu casamento. É possível pedir isso ao padre? E em que momento devemos fazer, então, a minha confissão antes do sacramento do casamento? Desde já fico grata. Que bom. A maior parte dos casos que a gente observa de regularização de casamentos são casos fáceis de serem resolvidos como esse, né? Então, é só, de fato, marcar na paróquia, se organizar, fazer toda a preparação que a paróquia prevê para o sacramento do matrimônio, para você poder celebrá-lo. Agora, de maneira concreta, a confissão, o ideal é que ela seja feita bem proximamente à celebração do sacramento do matrimônio, por vocês terem vida marital, imagino, né? E a comunhão, o ideal seria que ela fosse a primeira comunhão em contexto eucarístico. Ou talvez o matrimônio celebrado dentro da Eucaristia, ali a primeira comunhão. Senão, o ideal seria que comungasse na missa anterior ao casamento, né? É bonito, né? Porque a gente vê que é um desejo das pessoas de regularizar. E não tem impedimento, né, gente? Então, bora, vamos resolver isso. Outra pergunta chega aqui assim: se passar muito tempo sem se confessar, é proibido comungar? A igreja prevê pelo menos uma confissão ao ano, né? A comunhão é por ocasião da Páscoa e a confissão é uma confissão ao ano. Então, pelo menos tem essa previsão. Então, assim, se passando muito tempo sem se confessar, não é impedimento para comungar. O impedimento para comungar é em caso de algum pecado grave, algum pecado mortal. Então, a pessoa precisa examinar bem a consciência. Só um pouquinho, padre. Pecado mortal, gente. Lembrando, pecado mortal são os pecados capitais. E que ferem os 10 mandamentos. Né? Eles têm, o pecado mortal em geral, ele tem uma matéria grave, que é um dos elementos dos 10 mandamentos, uma matéria grave, uma plena consciência, um conhecimento e um consentimento deliberado. A pessoa executa aquilo de maneira livre, né? Então, isso configura um pecado grave ou um pecado mortal. Nesse caso, a pessoa não pode aproximar-se da comunhão sem a confissão sacramental. Boa noite. Por que o curso para os padrinhos ficou menor? E por que não ser mais longo, dada a importância de tudo envolvido? Pode ser na paróquia da pessoa, né? Porque também isso é uma questão pastoral, não é, padre? É uma questão pastoral, cada paróquia, cada diocese pode se organizar na preparação aos batizados, né? Então, os pais e padrinhos. Agora, eu confesso que, por onde passei como seminarista, e inclusive na minha própria paróquia, me penitencio nesse sentido, os nossos cursos, eles deixam muito a desejar, embora haja todo o esforço dos leigos, etc., a estrutura, a forma como ele é organizado, às vezes é 1 hora só de preparação,
aquilo, a meu ver, é bastante inadequado para a grandeza do sacramento do batismo. Para o sacramento do matrimônio, a CNBB já há um tempo tem organizado, e a gente tem aplicado aqui na nossa paróquia, que é ao invés daquele curso geral para os noivos, aquele acompanhamento mais individualizado. Então, nosso pastoral familiar tem acompanhado, casal por casal, ao longo de 8 encontros. Então, se levam meses essa preparação. Eu acredito que a mesma prática se deveria estudar e aplicar com relação ao batismo também. Um acompanhamento da família que vai apresentar aquela criança para o batismo, vários encontros com essa família, depois uma integração com a comunidade, para que a gente tenha, assim, pessoas mais conscientes celebrando o batismo, né? Isso é fantástico, que eu lembro que para mim, o meu curso de noivos, por exemplo, foi decepcionante, né? As pessoas, os casais que estavam ali, também ninguém queria nada com nada, né? Eu já estava na Canção Nova e tudo, mas muito fraquinho, realmente. Depois a gente vai vendo que tantos casamentos que não dão certo e que poderiam ter sido evitados, né? E a gente não leva tanto a sério. Então, às vezes, no próprio curso, isso é fantástico, eu não sabia dessa prática agora aqui da CNBB, porque ao longo você vai, né, percebendo mesmo, porque melhor terminar antes do que casar e se arrepender depois, né? E ver que não está certo. Mas, né, essa é a nossa realidade. Gente, infelizmente, nosso horário acabou. Padre, nós vamos fazer um curso aqui uma catequese aqui sobre os sacramentos, porque foi muito bom, eu acredito que muitas pessoas em casa, né? E hoje a gente ficou batendo muito só no batismo ali, né? Pincelando alguns outros, mas é sempre uma alegria a gente poder crescer, aprender mais sobre a nossa igreja. E principalmente ver párocos, né? Padres assim tão empenhados em formar as pessoas e trazer esse conhecimento ao leigo de uma forma geral. Então, muito obrigada, Deus abençoe a sua paróquia, né? E todo o seu ministério aí. Amém, Carla. Eu agradeço o convite, a partilha, a troca de ideias aqui com vocês. Deus Volte abençoe. sempre, Padre. Obrigado. Ivana, semana que vem a gente se encontra, né? Semana que vem. Com a graça de Deus, estaremos aqui em pleno PHN, né? Início do PHN. Essa chácara vai bombar. Nós estaremos aqui com a graça de Deus, firmes e fortes. Feriado no estado de São Paulo, mas nós vamos estar aqui, tá, gente? Deus abençoe e até o próximo, com a graça de Deus.